Paz seja convosco. Quero trazer hoje, neste dia, um estudo sobre vida de oração. Muitas pessoas não têm perseverado na prática da oração. Algumas oram muito, outras oram pouco, outras conseguem equilibrar a sua vida de oração. Eu quero trazer na Palavra de Deus um estudo para a sua vida sobre perseverança na oração, perseverança na prática da oração. Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12 nos dizem o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amados, a palavra fala aqui em Romanos 12, 12, para nos alegrarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverarmos na oração. Estamos atravessando um momento muito crítico da história da humanidade. Nunca antes as igrejas foram fechadas, nunca antes as igrejas estiveram do modo que estão em todo o mundo fechadas por causa de uma pandemia. E nós vemos aqui na palavra de Deus que nós devemos nos alegrar na esperança de dias melhores. Nós podemos enxergar dias melhores, sermos pacientes na tribulação. E o que fazer durante esse período de tribulação? Só nos resta orar. O Senhor Jesus Cristo, em São Lucas, capítulo 18, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Versículo 3. Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio ou longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queridos, em Lucas 18:1 diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, capítulo de número 26, mais ou menos 26, quando ele estava ali no Getsêmani, ele estava orando, no versículo 40, ele diz assim: e voltando-se para os discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes é perguntado sobre quanto tempo devemos orar. Algumas pessoas que não conseguem orar 5 minutos. Há pessoas que não conseguem orar 10. Há pessoas que já conseguem orar 15. Pessoas que já vão além e conseguem orar mais tempo. Nós sabemos que o dízimo do nosso tempo para Deus é 2 horas e 40 minutos. Mas mesmo fazendo assim, não faríamos além da nossa obrigação, porque a palavra diz que o servo inútil, ele faz somente o que o seu senhor o manda fazer. Mas, segundo os critérios da palavra, qual é o tempo mínimo que uma pessoa deveria vigiar e velar em oração? 1 hora. Dedique 1 hora do seu dia para falar com Deus.
Ah, mas eu não tenho palavras para falar com Deus. As pessoas têm sempre um argumento. Eu não tenho palavras para falar com Deus. Eu não sei falar com Deus. Nós conseguimos falar, às vezes, 1 hora, 2 horas com uma pessoa no WhatsApp. 2 horas com a pessoa na ligação. E com Deus não conseguimos falar 5 minutos. Esse é o mal deste século. Pessoas que falam muito com os outros em ligação e não falam nada com Deus na oração. Pessoas que falam com os outros e não têm palavras para falar com Deus. Nós temos que tirar da nossa cabeça que Deus é um ser bravo, que Deus é um ser irado, que Deus é um ser que só de chegarmos na presença dele, ele nos fulminará por causa dos nossos pecados. Isso é uma mentira do inimigo. Devemos sim pedir perdão pelos nossos pecados, mas devemos chegar na presença de Deus crendo que ele é um Deus de amor, que é um Deus que nos receberá na sua presença, perdoará os nossos pecados e nos dará graça. Nos dará graça sobre graça. A oração na nova aliança, a oração sobre a graça, ela não é baseada no que nós fazemos, no que nós fizemos ou o que nós fazemos. Ó Senhor, faça isso, faça isso. Não, ele já fez. Nós somente devemos ir na oração e receber, apenas pedir o que já é nosso por direito. São Mateus capítulo 6, versículo de número 7, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Aqui o Senhor Jesus ele nos dá um ensinamento sobre oração. No versículo 5 ele diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Muitas pessoas gostam de se aparecer. Com certeza você conhece alguém que ora para se aparecer. Ora para que apareça. Quando em São João 3,30, João Batista disse: é necessário que ele, Jesus, apareça e eu diminua. Nós devemos nos diminuir. Davi diz no Salmo 51, versículo 17, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e contrito. O coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não desprezará a sua oração. Deus não desprezará o seu clamor. Deus não desprezará as suas lágrimas. Tanto que em Apocalipse 21:4 diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Creia. Creia na palavra. Creia no que a palavra diz ao seu respeito. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. E quando você tem consciência de que você é a justiça de Deus em Cristo, você pode ir até o Pai, e o Pai vai te ouvir. O Pai sempre te ouvirá as suas orações. Não é pelo que você fez, não é pelo seu comportamento, não é como você se porta, mas pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Quando você crê no que Cristo fez por você, como está em São Mateus 11:28, eu vou voltar para a passagem de São Mateus 6, que diz assim, São Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor aqui ele diz, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, porque o Senhor Jesus Cristo não veio trazer uma nova religião, ele não veio trazer uma nova lei, ele não veio trazer um jugo sobre nós, ele veio trazer a graça. São João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cristo trouxe a graça. E o que é graça? É favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Deus
por sua infinita graça, nos concede tudo o que nós pedimos a Ele em oração. O Senhor diz em São João 14, 13 e 14: e tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você deve ir a Deus crendo que você será respondido. São Mateus 21, 22 diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. São Mateus 17, 20 diz que se nós tivermos fé como o grão de mostarda, diremos ao monte: passa daqui para colar, ele há de passar, e nada será impossível. E voltando a São Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus diz no versículo 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Você não deve se aparecer diante dos homens. Você não deve ser alguma coisa diante dos homens. Nós não somos nada, porque pela graça nós somos salvos. Pelo nosso merecimento, nós só merecemos o fogo do inferno. Mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, como está em Efésios 2:8. E no versículo 9 diz: não vem das obras, para que nós não nos gloriemos, para que nós não caiamos como diz lá em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 6, não Neófito, para que ensoberbecendo, Neófito é novo convertido, para que ensoberbecendo se não caia na condenação do diabo. Não pode, isso aqui Paulo fala a Timóteo sobre a qualificação para o ministério. E Timóteo é aconselhado a não se ensoberbecer, a não se orgulhar, porque o pecado derrubou o diabo do céu e o condenou. Ele está condenado. Essa doutrina que tem o universalismo, que pessoas vão ser salvas, todas as pessoas vão ser salvas, inclusive o diabo e seus anjos, é mentira dele próprio, porque São João 8,44 diz que ele é mentiroso e pai da mentira, e não só pai da mentira, ele é o pai das heresias, ele é o pai dos falsos ensinamentos, ele é o pai dos falsos ensinos. Ele muitas vezes te leva ao pecado para depois te acusar. Ele te leva a cometer um pecado te tentando, e quando você cai do pecado ele te acusa. É sempre assim. Ele nunca muda de estratégia. As estratégias sempre são as mesmas, e cabe ao servo de Deus conhecer as estratégias do inimigo e combatê-las com a palavra, se municiar dos ensinamentos da Bíblia. Neste tempo que nós vivemos, se municiar da Bíblia, se municiar de oração. Se você ora 1 hora e aguenta orar 2, ore 2 horas. Se você aguenta orar 3 horas, ore 3 horas. Se você aguenta orar um pouco mais, ore um pouco mais. Dedique-se, como diz em Eclesiastes, capítulo de número 7. O capítulo de número 7, versículo de número... Não sei, agora... Eclesiastes, capítulo de número... Capítulo de número 5, 6, ou 7, ou 8. Algo aqui que Salomão diz no livro de Eclesiastes, que tudo que te vier a fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para onde vais na sepultura não há obra, não há conselho, não há obra. Eclesiastes 9:10, porque eu li essa passagem numa Bíblia maior. Na minha Bíblia as páginas são um pouco menores. Tudo quanto te vier à mão para fazer, Eclesiastes 9:10, faze-o conforme as tuas forças,
porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Se dedique a orar mais, se dedique a orar conforme as tuas forças. Ah, eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus, então se dedique à oração, se dedique a passar tempo orando, se dedique a passar tempo falando com o Pai, se dedique a passar tempo falando com Deus. E voltando a São Mateus capítulo 6, depois eu vou voltar aos Romanos capítulo 12, versículo 12. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Você conhece uma pessoa que repete orações demais? Não estou aqui criticando o povo católico de maneira nenhuma, mas criticando, talvez repreendendo alguns cristãos evangélicos que repetem muitas orações. Ó Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. A palavra de Deus diz em Efésios 1:3 que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. E aí a pessoa diz assim: ah, mas são bênçãos espirituais, as materiais eu tenho que correr atrás. Não! Você foi abençoado. Outra tradução diz com toda sorte de bênçãos. E uma outra tradução ainda, uma terceira tradução diz com cada bênção espiritual. Você é abençoado. Você não vai ser mais abençoado do que você já é. Cristo fez um trabalho total por você na cruz do Calvário. Cristo não vai morrer de novo para trazer mais bênçãos para você. Ele já foi crucificado uma vez. E muitas vezes nós crucificamos a palavra novamente, com os nossos ensinamentos, com as nossas crenças. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade fechada, mentalidade de tribo, e passar a ter uma mentalidade de reino. Não só uma mentalidade de graça, mas uma mentalidade de reino. Passar não somente a pedir, e não somente também a pedir oração. Muitas pessoas pedem oração. Ah, peço oração por fulano, cicrano, beltrano, e não é errado. Não é errado pedir orações aos outros, mas também você tem que orar. Você tem que clamar também a Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer te ver orando, como tem uma mensagem no meu canal aqui sobre Deus quer te ver orando. Ele não quer somente que você peça oração, que você seja o crente 6 horas. O crente diz que oração, ore por mim que estou enfermo, ore por mim que estou doente, ore por mim, ore por mim, ore por mim. É muito fácil nós pedirmos oração e fazemos essa ladainha, mas orarmos. Quando nós oramos, muitas vezes, eu sei, muitas pessoas não conseguem orar muito, e o Espírito Santo, a palavra diz em Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas pessoas só conseguem dar glória na oração, só conseguem dizer aleluia, só conseguem dizer misericórdia, só conseguem clamar o sangue de Jesus, só conseguem pedir perdão pelos seus pecados. Outras, o Espírito Santo toma em oração e falam em línguas estranhas. Não é errado, não é errado, é até louvável. É até louvável a pessoa ter uma intenção, pelo menos, de estar na presença de Deus. Mas Deus quer te ver orando. Peça ao Senhor. Eu creio que você tem uma necessidade para orar diante de Deus. Todos os dias nós temos necessidades, mas quando é necessário nós corremos para Deus, para que Deus ouça e responda nossas orações, nós corremos para o advogado, nós corremos para o médico, nós corremos para o político, nós corremos para o parente mais próximo, nós corremos para o vereador, nós corremos para não sei mais quem, corremos para o amigo, corremos até para o agiota. Mas nós devemos apresentar nossas necessidades a Deus em oração, como aqui na oração do Pai Nosso, mesmo em São Mateus 6,11, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Devemos pedir a Deus
E Jesus diz em São Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Ah, mas eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para buscar a face de Deus, eu não tenho forças para buscar a presença de Deus, não tenho forças para jejuar, não tenho forças para... Mas muitas vezes nós temos força para achar auxílio no contato do celular. Nós temos força para buscar auxílio com outra pessoa. E sabe o que as pessoas dizem na nossa cara? Eu não posso fazer nada por você. As pessoas sempre dizem isso. Ah, eu não posso fazer nada. E Deus pode fazer. Ah, mas aí nós temos a síndrome de Tomé. Eu não consigo ver Deus. Como é que eu vou crer em Deus? Como é que eu vou crer num Deus que eu não vejo? Como é que eu vou falar com Deus se eu não vejo Ele? Tem até crente que tem essa síndrome ateísta, essa síndrome de Tomé. E Deus não quer que você age assim, porque a fé, 2 Coríntios 5,7 diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 4,13 diz que nós temos o mesmo espírito de fé que diz: "Crie, por isso falei". Nós cremos, por isso também nós falamos. Não devemos ter a síndrome de Tomé. Não devemos ter a síndrome da descrença. A síndrome do vou crer só vendo. Só creio vendo. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a substância da oração. A fé é a substância do crente. É aquilo que te dá sustância, como diziam nossos avós, como diziam nossos pais, como diziam nossos avós, bisavós. É a sustância. É aquilo que te sustenta. A fé é o que te sustenta. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Nesse tempo de pandemia, muitos cristãos estão com medo do coronavírus. Não estou dizendo aqui que você não deve se proteger, não me interprete mal. As pessoas devem se proteger, devem se guardar nas suas casas, mas muitas pessoas têm medo, estão amedrontadas. Em vez de correr para a palavra de Deus, devorar o livro sagrado, no bom sentido, estudar, ler a palavra, estudar a palavra, ligam o noticiário, ligam o rádio, pegam os jornais, pegam as revistas, ligam a internet, vê só notícia ruim, se sobrecarrega de notícia ruim, fica compartilhando notícia de política. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você siga pessoas negativas. Você vai seguir a ideia de um político? O político, ele é pessimista. A pessoa que anda na política, ela é uma pessoa negativa, ela é uma pessoa pessimista, ela é uma pessoa empírica. Eu vivi nesse mundo. Quis ser político quando era 1 ano atrás, quando eu estava afastado da igreja. Quis me meter nesse mundo, mas só me trouxe maldições. Quando você quer viver nesse mundo sujo, quando você quer se envolver com essas coisas, com essas contendas, você se torna uma pessoa negativa. E as pessoas, em vez de ouvirem a voz de Deus, estão ouvindo a voz de políticos, estão ouvindo todo tipo de vozes. As vozes dos noticiários, vozes que só levaram a pessoa a ficar deprimida, ansiosa, triste, abatida de espírito, tendo pesadelos à noite, tendo ataques espirituais à noite, tendo síndrome do pânico, tendo depressão, deixando o inimigo entrar e fazer a festa na vida da pessoa. E voltando aqui ao assunto da oração, São Mateus 6,8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Deus sabe o que você precisa.
Então muitas vezes, aí a pessoa pensa assim, então eu não vou orar, eu não vou falar com Deus, eu não vou falar com Deus. Se eu falar, eu vou falar em pensamento. Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, e as pessoas têm me perguntado muito sobre a oração em línguas, tem algo no canal sobre isso. 1 Coríntios 14, 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso que eu estou fazendo é consolar você, é profetizar. Profetizar não é eis que eu te digo, eis que eu te falo, eis que Deus falou para mim, eis que Deus mandou dizer. Quantas pessoas você não conhece que têm sido enganadas por falsas revelações, por falsas profecias? Pessoas que foram enganadas por revelações e hoje estão com a vida destruída, estão com a vida arrebentada, estão frustrados, estão com o casamento destruído, estão com a vida destruída, se desviaram da igreja, estão no mundo por causa de profecias, por causa de revelações. Se Deus ele tiver de falar com alguém, ele falará com você. Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você é profeta de Deus, porque Efésios diz, Efésios 4,11, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas é um dom para cada um. Não, você às vezes pode ter mais de um dom ministerial, mais de um ministério. Por isso, às vezes, o nosso espinho na carne parece ser maior, porque nós temos um ministério a mais. Às vezes se manifestam 2, 3 ministérios na vida de uma pessoa. Você é profeta de Deus. Como Deus disse a Jeremias 1,5, antes que você nascesse, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você é um profeta e uma profetisa de Deus. 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profecia que não fala revelar o futuro. Embora no Antigo Testamento havia vidente, mas vidente hoje é uma palavra usada para outras coisas. Então profecia, o profeta significa a palavra profetizo, significa falar por Deus, falar da parte de Deus. Quando nós falamos da parte de Deus, falamos o que está na santa palavra de Deus, nós falamos da parte de Deus, nós somos profetas, nós profetizamos. E quando nós oramos, nós também estamos profetizando. Quando declaramos a palavra, por isso é importante você confessar a palavra. Um exemplo, quando você estiver doente, declare 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo, diga em primeira pessoa, os meus pecados sobre o madeiro, para que eu, morto para os meus pecados, eu possa viver para a justiça, e pelas suas feridas eu fui curado. E diga, eu não serei curado, eu já fui curado pelas feridas de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, eu já fui curado. Declare a palavra, porque eu conheço a graça. Talvez você não sabe nem o que é graça direito, mas diga, eu conheço a graça de meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre para que pela sua pobreza eu enriquecesse. 2 Coríntios 8:9. Declare pela fé a palavra. Declare a palavra de Deus. Declare o que está na palavra. Declare o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Isso é oração. Não se chegue a Deus como aquele leproso que disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Não, Deus quer te limpar. Deus quer te limpar, tanto que Ele disse, Jesus disse ao leproso: quero, fica limpo.
Seja limpo. Deus quer te curar. É a vontade de Deus te curar. É a vontade do Senhor Jesus Cristo te curar. Não seja duvidoso. Não duvide. Não duvide das promessas da palavra. Não duvide do que Cristo quer fazer na sua vida. Ele diz, reitero aqui o que ele disse em João 14, 13 e 14. E tudo que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Creia que as suas orações estão sendo respondidas e ouvidas diante de Deus. E aí talvez a pessoa me pergunte o seguinte: mas como eu vou orar? Como eu posso orar? Eu tenho que orar ajoelhado, eu tenho que orar deitado, eu tenho que orar sentado. Paulo, ele diz em Efésios 3,14: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de meu Senhor Jesus Cristo. No caso de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo em primeira pessoa, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo se punha de joelhos diante de Cristo muitas vezes, mas não há uma regra específica. Você pode andar de carro orando, você pode andar na rua orando, você pode caminhar orando, fazer exercício orando, você pode estar na esteira, andando na esteira na academia e orando. Você pode fazer várias coisas orando. Ore em todo tempo. Em todo tempo, vá ao mercado orando. Vá à padaria orando, porque você indo à padaria não é somente para comprar pão, é uma viagem missionária. Vá à padaria orando. Vá ao mercado não para comprar uma coisa somente, mas vá como uma viagem missionária. Vá à padaria, vá ao mercado, vá a todo lugar orando. Em espírito, trabalhe orando. De máscara, orando. Em todo tempo orando. Intercedendo, suplicando, clamando, buscando, batendo. Ore em todo tempo, sentado, ajoelhado, de pé, lendo, caminhando, cultuando a Deus. Ore. Ore em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. Persevere na oração, persevere em orar, persevere em buscar a Deus. Romanos 12,12, como eu disse, alegrai-vos na esperança. No versículo 11, Paulo diz, na parte B do versículo: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ore com fervor, não ore aquela oração: ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Como muitos até imitam os seus pregadores prediletos. Não imite voz de ninguém, seja você mesmo. Seja fervoroso. Seja fervoroso, tenha fé, não fique meio morto, meio dormindo, meio com aquela voz de cemitério. Ore com fé, ore com confiança, chegue com confiança ao trono da graça, como está em Hebreus, capítulo de número 4. Chegue com confiança ao trono da graça. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Efésios 2,18 diz que pelo Pai nós temos livre acesso ao Pai por um Espírito. Nós podemos chegar diante de Deus em oração, crendo que o véu se rasgou, que Cristo rasgou o véu por nós, que Cristo rasgou o véu que nos separava de Deus. Cristo rasgou. E Efésios capítulo 2, ainda no capítulo 2, diz que no versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, legalismo, não faça isso, não faça aquilo.
para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Você tem acesso a Deus. Você tem acesso ao Pai. Você pode se chegar a Deus crendo que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você pode chegar a Deus crendo na palavra, crendo que o Senhor Jesus te ouvirá, crendo que o Senhor Jesus te responderá. Seja fervoroso, tenha fé, as suas orações serão respondidas. Você pode ter palavra sim para falar com Deus. Se não tem palavra, chore, porque a palavra de Deus diz, os sacrifícios, como eu disse no Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Busque, clame a Deus do seu... A palavra diz no Salmo 107, versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para ir à cidade que deviam habitar. O versículo 5 diz, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus, como está em Amós 8:11? Que eis que o Senhor enviaria fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus? Chegue-se a Deus em oração. Chegue-se a Deus clamando, pedindo, buscando, batendo. Clame a Deus na sua angústia. Talvez você não consiga orar muito, mas diga, Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, me dá graça. Coloque em mim amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Senhor, coloque em mim os frutos do Espírito. Coloque em mim os frutos do Espírito. Coloque em mim amor pelas almas. Coloque em mim alegria a te servir. Aumenta minha fome, minha sede pelo Senhor. E para falar para você que o pregador está incluso nesse testemunho, quando eu comecei a orar, eu orava 1 hora com muita luta. Com muita luta eu orava 1 hora. Eu dizia, Deus, tem Senhor Jesus, eu dizia assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu fazia oração de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que um dia eu decidi orar. E eu orei por tudo. E o tempo não passava, eu ficava agoniado. E eu tinha uma gagueira severa que Deus curou depois. E eu me chegava a Deus e eu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu apresentava, ficava agoniado. Teve um momento que eu fui para a janela do quarto e comecei a falar com Deus. Não passou muito tempo. Eu estava mais na carne, como alça de canequinha, né? Mais por fora do que por dentro. Eu pegava eu conto isso porque eu ouvi no testemunho de um pregador e eu vou falar isso para você. Eu peguei minhas dívidas, coloquei minhas dívidas no chão, ajoelhei sobre as minhas dívidas e disse, Deus, eu me ajoelho sobre as minhas dívidas. Senhor, não permita que eu seja um caloteiro. Eu não quero envergonhar o teu nome sendo um obreiro caloteiro, que leva nome de caloteiro por não pagar as coisas. E eu ajoelhei sobre as minhas dívidas, eu orei, eu falei com Deus e pronto. Passou 1 hora, eu falei assim, ufa. Cheguei na barbearia de um conhecido, um irmão da fé, e eu falei assim, irmão, eu consegui orar 1 hora. Eu lembro que naquele dia eu tinha ainda também uma crise respiratória, que a minha respiração parecia a respiração de um fumante. Tudo que eu ia falar eu fazia assim. Tem até vídeos meus aqui no canal que eu faço assim. Parecia o Pedro Manso quando imita o Valdemiro Santiago. E eu orava e falava assim. E aí aquele irmão, ele orou por mim. É um pastor, é um homem de oração.
Ele orou por mim e naquele dia eu fui para casa e eu assistia uma programação cristã na internet. E eu comecei a espirrar muito. Espirrava. Começou a sair sangue do meu nariz. Uma veia desentupiu. Mas não parou por aí. Chegou num culto na quarta-feira, isso foi numa segunda. Numa quarta-feira, num culto, o meu pai na fé estava pregando. E ele começou a orar depois da pregação. E eu disse assim, foi um culto no lar. Eu lembro até hoje, aqui no distrito de Cachoeira de Emas. E eu disse assim, Senhor, o Senhor me chamou para pregar a tua palavra, Senhor. Eu vou usar a palavra que eu falei aqui. Me perdoem a expressão. Eu não quero pregar a tua palavra, Senhor, com a respiração ferrada. O Senhor me chamou para pregar o teu evangelho. O Senhor fez promessas na minha vida que me levaria diante de multidões. Eu não quero pregar a tua palavra com a respiração ferrada. E Deus honrou a minha oração, ainda que foi de um modo meio agressivo, mas o meu pastor, que eu digo que é meu pastor, ele pôs as mãos sobre mim, e não é meu pastor eclesiasticamente, mas é meu pai na fé, e pôs as mãos sobre mim. Ele disse assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor disse, dos seus pecados não me lembrarei mais. Senhor Jesus, eu imponho as mãos sobre ele. Isso é para edificar sua fé. Imponho as mãos sobre ele, Senhor. E todo o vento, tudo que está preso nos pulmões, nos alvéolos, no sistema respiratório dele, que volte a circular o sistema respiratório dele, no nome de Jesus. E que todo bilionésimo de dúvida suma da vida dele, saia da vida dele e não volte mais, em nome de Jesus. Eu saí dali curado da minha respiração. Eu cheguei em casa, eu falei, olha a minha respiração, eu estou respirando normal, Jesus me curou, e eu dobrei os joelhos aqui onde eu estou gravando esse áudio, aqui no quarto, e falei com Deus, olha Jesus, o Senhor me curou, Jesus. E era tanta alegria que eu comecei a orar e na empolgação falei até algumas coisas desnecessárias, mas orei tão alegre que Jesus tinha me curado. Eu passei a orar mais, eu passei a pegar gosto pela oração. Eu passei a orar 1 hora, eu passei a orar 2 horas, eu passei a orar 3 horas, passei a orar 4 horas, passei a orar 4 horas e meia. Às vezes Deus me dá graça de orar 4 horas e meia de joelhos. Eu digo isso para aumentar a sua fé, não é para me orgulhar, não é para me vangloriar, é para dizer para você que você pode, você consegue. Eu no início, para orar 1 hora, para orar 30 minutos era uma luta. Mas quando eu comecei a aplicar o meu coração à oração, Deus diz no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, versículo de número 12, até a Bíblia caiu aqui. Deus é bom. Versículo de número 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Deus te ouve e te responde. Deus te responderá às suas orações. Deus responderá ao seu clamor. Deus responderá à sua súplica. Ele responderá. Creia que Deus responde o seu clamor. Creia que Deus responde a sua súplica. Comece a orar. Comece a buscar a face de Deus. Comece a buscar a presença de Deus, essa presença gloriosa. Comece a orar. Se não tem palavras, peça forças para orar, peça fé. Os discípulos pediram ao Senhor em Lucas 17, Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor Jesus disse, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira. A moreira, uma árvore, passa daqui para colar, e ela há de passar, e nada vos será impossível. Tenha fé,
nas suas orações, tenha fé que você será respondido. E pegue gosto pela oração. Uma coisa que eu sempre orava no início era: Senhor Jesus, aumenta minha fome por Ti, aumenta minha sede por Ti, mais do que o alimento, mais do que a água que eu bebo, mais do que o alimento e a água que eu bebo, mais do que o ar que eu respiro, Senhor. Aumenta minha fome e minha sede por Ti. E eu passei a orar, eu passei a pegar gosto pela oração. E hoje eu posso dizer que eu sou mais do que vencedor. Eu não consigo viver sem orar. A oração é o oxigênio da minha vida. Se eu não orar um dia, eu me sinto mal. Se eu não orar pelo alimento, eu me sinto mal. Se eu não orar 30, 40 minutos, eu me sinto mal. Que dirá uma hora? Então, eu quero te encorajar. Viva uma vida de oração. Viva uma vida com Deus. Não é difícil, não é trabalhoso. É possível. O Pai sabe que é possível. Tanto que Ele disse, por meio de Jesus Cristo, em São Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Seja perfeito. Você pode. Não isso que as pessoas dizem, não tem ninguém perfeito, é mentira. Porque Jesus disse, sede perfeitos. Você pode alcançar a perfeição. E você fará grandes coisas. Porque Ele disse em São João 14,12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E que obras são essas? São Marcos 16,15. E estes sinais seguirão os que crerem. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tudo isso é por meio da oração. Expulsar demônios, curar enfermos, ter autoridade sobre espíritos malignos, orar e nada envenenado te fazer mal, orar sobre doentes eles serem curados. É pela oração. Creia que as suas orações são respondidas. Creia que Deus ouve as suas orações. Creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, te conduza em vitórias nesse dia. Grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os momentos, Jonathan Ricardo Dias. E creia, eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por você existir e estar nas minhas orações. E ore, dedique a sua vida a passar tempo com Deus, dedique a sua vida a uma prática constante de oração. Seja firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Fique com Deus, fique em paz. Paz seja convosco. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus.